Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Pamela e hoje eu trouxe a correção da segunda fase da FUVEST para você poder conferir tudo que você respondeu aí, se está batendo, se não está, o que precisa melhorar. Vamos lá para a primeira questão? Questão 1. O gráfico mostra a cobertura do solo em 1985 e 2021, em 6 estados brasileiros. Em cada barra, o azul escuro representa a vegetação nativa e o azul claro ambientes antrópicos, ou seja, que foram alterados pelo ser humano. Aí a gente tem o gráfico aqui observando a porcentagem da área total e as barrinhas aqui e cada um dos estados mencionados pelo texto. Questão A. Qual o bioma brasileiro que predomina nos estados do Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro? Pessoal, esses 3 estados aqui, eles são estados que vão estar incluídos ali no bioma da Mata Atlântica. Quando a gente estuda os biomas, a gente observa que a Mata Atlântica, ela vai estar ali muito presente na costa. Então a gente tem uma parte do Nordeste, inclusive, o Sudeste bem forte e também uma parte ali do Sul pegando todo esse bioma, tá? Então a gente está falando de um estado do Sul, que é o Paraná, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, que vão estar ali na região Sudeste, tá? Então a gente vai ter como resposta da A, Mata Atlântica, beleza? Questão B. Cite uma característica abiótica, ou seja, uma característica que está relacionada a fatores sem vida. Cite uma característica abiótica típica do bioma brasileiro, no qual estão inseridos os estados Rondônia, Pará e Acre. Vamos responder essa primeira parte, tá? Então, características abióticas são fatores, ou fatores abióticos, são aqueles em que não estão relacionados diretamente com seres vivos. Por exemplo, umidade, minerais que estão presentes, temperatura, tudo isso, tá? Nesse caso aqui, seria legal a gente falar, por exemplo, da umidade, da alta pluviosidade. Na Amazônia tem um alto índice pluviométrico, né? Então, como a gente está falando de 3 estados que estão inseridos ali no ambiente amazônico, a gente tem alta temperatura, que poderia ser citada, altos índices pluviométricos, que também poderiam ser citados, uma pobreza mineral do solo, né? Que embora a gente tenha essa visão de ambiente muito rico, que realmente é a Amazônia, mas o solo naturalmente ele não é um solo rico, ele é um solo pobre, né? Então a gente poderia falar tudo isso como fatores abióticos: alta temperatura, alta pluviosidade e solos pobres, por exemplo, tá? Bom, então falamos a primeira parte, a segunda parte. Cite uma consequência para a biodiversidade da perda de vegetação natural que vem ocorrendo nesse mesmo bioma. Bom, então a gente já falou que estamos citando aqui na B estados que estão no bioma da floresta amazônica. Nesse caso aqui, se a gente falar da perda de vegetação nesse ambiente, a gente pode ter muitas respostas aqui. Essa questão é muito legal porque tinha muita coisa que você poderia responder. Então, a gente poderia falar destruição de nichos ecológicos, de habitats, alteração na dinâmica da umidade daquele local, que a gente sabe que o desmatamento vai interferir na taxa de evaporação de umidade para a atmosfera, que depois vai fazer parte aí de todo o ciclo da água. A gente pode falar também da remoção desse material, causando a alteração no ciclo da matéria. Então, quando a gente remove esses materiais, essa matéria vegetal, a gente não vai estar tendo a liberação de matéria orgânica ali, com as folhas caindo, com os vegetais depois passando pelo ciclo de decomposição e fazendo a reciclagem da matéria, tá? Então, a gente poderia falar muita coisa aí, tá bom? Na questão C, vamos lá. Considerando os 6 estados, ou seja, todos os estados que estão ali no gráfico, cite os 2 onde houver maior diminuição da proporção de vegetação nativa entre 1985 e 2021. Primeiro vamos citar, né? Depois a gente vê o resto da pergunta. Bom, então o que a gente tem que observar aqui? Essa resposta está pronta para a gente no gráfico, tem que interpretar, tá? Então vamos lá. A gente tem cada estado aqui com as 2 datas, olha só, a barrinha referente a 1985 e 2021. E esses 2 anos em todos os casos aqui. E a gente tem também
os valores tanto representados com o próprio gráfico, então a gente tem aqui, ó, azul claro, ambiente com alteração antrópica, e azul escuro, ambiente natural. E além disso, para ficar mais fácil ainda, a gente tem os valores. Então tem, ó, 92% natural, 8% antrópico, tá? Então, se a gente quer ver o que houve a maior diminuição na vegetação nativa, natural, a gente tem que olhar a mudança entre um ano e outro. Então, olha só, em 1985, a gente tinha aqui em Rondônia, a gente tinha 92% de vegetação natural. Em 2021, passou para 62%. Então, olha a alteração que a gente teve aqui. A gente teve 30% a menos de vegetação natural. Vou até marcar aqui para vocês, ó, 30%. Quando a gente observa aqui os outros estados, a gente vai ter que fazer o mesmo raciocínio. Então, olha só, aqui teve 30% de redução. No Pará, a gente teve de 95 foi para 82, então a gente tem que fazer 95 menos 82 para descobrir qual foi essa redução, 13% de redução. Aqui nos outros a gente vai fazer a mesma coisa. Acre foi de 87 para 97, então 10% de redução da vegetação nativa. Paraná, 31 para 32 foi 1%. Espírito Santo não mudou. E Rio de Janeiro, tivemos aumento. Olha só, então não teve redução, não teve diminuição, tá? Então, vamos lá. Quais foram os dois estados onde houve maior diminuição dessa vegetação nativa? Então, tinha mais vegetação nativa e houve uma redução maior. Então, as respostas ficam aqui com Rondônia e Pará. Certo? E por último, nessa mesma questão, a gente tem ainda perguntando qual a causa histórico-temporal que explica a predominância de ambientes antrópicos já em 85 nos estados Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Pessoal, já em 1985, se a gente observar até olhando esse gráfico, sem nem olhar os valores, tá? Só os gráficos, a gente consegue perceber que olha a barrinha antrópica aqui como está muito maior e muito mais equilibrada desde a primeira data. A gente não vê grandes variações entre 85 e 2021. Quais são esses estados, pessoal? São estados que estão ali na costa, estão ali com fácil acesso desde a colonização. Então, o que acontece? Quando a gente pensa na exploração da madeira, exploração de minério, aquilo tudo começou onde? Começou desde a costa, né? Os colonizadores chegaram ali pela costa e foram explorando. Então, por isso que a gente já tem, em 85, que não é tanto tempo atrás assim, né? Não fazem tantos anos, a gente já tem uma ação antrópica muito grande, similar ao que tem nos tempos mais próximos de hoje. Pessoal, questão 2, então. Vamos lá. Os rins invertebrados são órgãos do sistema excretor e osmorregulador. Pessoal, sistema excretor, sistema que vai eliminar aqueles resíduos do metabolismo, e osmorregulador, porque regula a proporção ali de água e materiais diluídos nessa água dentro do nosso corpo. Com estruturas filtrantes, chamadas de néfrons. Então, aqui a gente tem o desenho de um néfron, uma representação do néfron, mas também a representação das células que vão estar presentes ali, associadas a essa anatomia, tá? Bom, voltando aqui à questão. Então, estruturas que são os néfrons, que são capazes de regular a quantidade de água e sais a serem excretados ou reabsorvidos. A função e a anatomia renal podem ser moduladas a depender das condições ambientais e fisiológicas. Então, dependendo do tipo de condição ambiental, ou seja, das características climáticas, do ambiente ali e também fisiológicas do organismo, vai ter uma variação aí. Bom, questão A. O que acontece com o volume de urina produzido quando há liberação do hormônio antidiurético, ou ADH, ou também conhecido como vasopressina? Pessoal, esse hormônio, o nome dele já dá a resposta pra gente. Ele é um hormônio antidiurético. Ele vai ir contra a diurese, né? Então, se ele é um hormônio antidiurético, o volume da urina vai reduzir, certo? Questão B. Observando a ilustração das células epiteliais de cada segmento do néfron 1 a 7, indique
aquele que mais reabsorve o conteúdo filtrado. Justifique a sua resposta. Bom, pessoal, aqui ou você poderia se lembrar do conteúdo, ou a gente poderia ter uma dica muito boa pela ilustração. Por quê? Se a gente observar os desenhos das imagens aqui, dos desenhos na imagem aqui, a gente observa diversos formatos de célula, mas a gente observa o que? A presença muito forte das microvilosidades aqui. Microvilosidades são essas dobrinhas na superfície da membrana que vão aumentar a superfície de absorção. E com isso a gente consegue perceber que na verdade é a parte da célula 1 aqui no desenho. E além disso, a gente tem um outro fator aqui, que é a presença de muitas mitocôndrias, tá? Não sei se dá para ver aqui no vídeo, mas quando vocês acessarem a prova dá para ver bem, as mitocôndrias, elas vão dar energia. E a energia é muito importante para fazer transporte ativo, processos de transporte com gasto de energia. Então, isso também indica, porque vão ter vários tipos de transporte ocorrendo aqui no néfron, tá? Não é só um tipo, tem vários. Então, isso também poderia dar uma dica aí na resposta. Questão C. O castor e o rato-canguru são dois roedores com habitats distintos. O castor é semiaquático e vive nas proximidades de rios e florestas temperadas. Já o rato-canguru vive nos desertos da América do Norte. Considerando a relação entre a área ocupada pelos néfrons e a concentração da urina nessas duas espécies, complete o gráfico da folha de respostas com as respectivas posições ocupadas pelo rato-canguru e pelo castor. Pessoal, aqui a gente tem que pensar o seguinte: o castor, a gente já tem aqui no enunciado da questão C, que ele vai estar em ambiente com disponibilidade de água bem abundante. Se ele está num ambiente que tem bastante água, ele não precisa fazer grandes reservas, ele não precisa reabsorver muito da sua urina formada, porque ele já está num ambiente que tem esse material disponível para ele, né? Então a gente tem que pensar nisso. Enquanto o ratinho-canguru vive nos desertos, ou seja, ambiente com baixa disponibilidade de água. Então, o que ele precisa? Ele precisa reabsorver muita água que ele poderia estar eliminando no ambiente. Por quê? Porque ele não vai conseguir repor essa água, né? Então, ele precisa absorver bastante. Pessoal, só que isso é feito onde? Que estrutura que reabsorve? A mesma estrutura que produz a urina, é a unidade funcional do rim, que é o néfron, que está representado aqui, é o local de reabsorção. A gente já falou disso na questão B, né? O néfron também faz esse papel de reabsorver de volta alguns materiais que não vão ser realmente eliminados após a filtração. Então, a gente tem que pensar nisso. O gráfico, a gente precisa montar aqui na folha de provas, então ele vai ficar mais ou menos assim, ó. A gente tem concentração de urina subindo de baixo para cima, então quanto mais para o alto, maior a concentração da urina. O que é isso? Quer dizer que tem muito soluto e pouca água. Uma urina concentrada, ou seja, ela está liberando o mínimo possível de água. E a outra seta, o outro eixo, proporção da área ocupada pelos néfrons. Vem daqui para cá, da esquerda para a direita. Quanto mais para a direita, mais néfrons vai ter por área, ou seja, vai ter muita unidade filtradora e também de reabsorção ali nos rins desses animais. Então, se a gente pensar que o castor ele tem água disponível, ele pode liberar uma urina bastante diluída, ou seja, com baixa concentração, e ele também não precisa de muitos néfrons. Então, a gente poderia colocar o castor, vou fazer um C de castor, tá? Mais ou menos aqui no começo do nosso gráfico, nos dois eixos. Então, baixa concentração e proporção de néfrons menor por área. Enquanto o rato-canguru, ele é o contrário, né? Ele precisa economizar água, então a concentração da urina dele vai estar lá em cima e ele também precisa ter muito néfron em comparação ao castor. Então a gente pode colocar o rato aqui, vou fazer um R para representar, mas aqui nessa extremidade do gráfico. Beleza? Questão 3 de biologia. Um homem que vive com HIV desde a década de 80 foi curado. Este é apenas o quarto caso do tipo no mundo. Ele recebeu um transplante de medula óssea para tratar uma leucemia que desenvolveu aos 63 anos, e o doador era naturalmente resistente ao vírus. A equipe médica responsável pelo seu tratamento decidiu que ele precisava do transplante para substituir sua medula óssea doente por células normais. O HIV
entra nos glóbulos brancos do nosso corpo usando uma porta microscópica, que é uma proteína chamada CCR5. No entanto, algumas pessoas, incluindo esse doador, têm mutações no gene CCR5, que fecham essa porta e impedem a entrada do vírus. Então, a proteína, pessoal, de uma forma geral, qualquer proteína, ela é codificada por um gene. E essa proteína específica que permite a entrada do HIV, ela pode sofrer mutação, assim como qualquer outra proteína. Então, tem pessoas que podem sofrer uma mutação, podem ter uma mutação no gene responsável por essa proteína, e aí o vírus não consegue fazer essa conexão e adentrar o glóbulo branco para causar sua infecção, tá? Então, pessoal, vamos lá. O HIV liga-se ao receptor CCR5 durante o processo de infecção dos glóbulos brancos. A mutação delta 32 do CCR5 inviabiliza sua inserção na membrana plasmática, impedindo a entrada do HIV, conforme ilustrado a seguir. Então, pessoal, o vírus HIV, ele precisa entrar na célula para se replicar e causar a infecção. Se ele não entra na célula, isso não vai dar continuidade, né? Então, a gente tem aqui desse lado o vírus fazendo a conexão com a proteína aqui no glóbulo branco. E no caso em que houve a mutação, aqui a gente tem o glóbulo sem o receptor, tá? E aqui a gente tem a representação de como ocorre a mutação. Então, a gente tem o trecho do material genético e uma deleção aqui, ó. Um trecho que ficou faltando quando ocorreu a mutação. Então, uma mutação de deleção. Uma parte desse material genético foi perdido e ficou aqui a informação genética com essa mutação, para promover essa situação aqui. Bom, vamos responder então as questões. Questão A. Cite outra infecção sexualmente transmissível além da AIDS. Gente, essa questão aqui estava de presente para vocês, né? Porque a gente precisa só citar, não precisa explicar nada. Então, poderia falar de herpes, de sífilis, gonorreia, papilomavírus, qualquer infecção sexualmente transmissível, tá? Questão B. Um laboratório de análises clínicas possui 4 amostras de sangue e mucosa bucal colhidas do paciente antes do transplante e após 1 ano do procedimento. Então, tinha sangue antes e 1 ano depois, e a amostra da mucosa bucal antes e 1 ano depois, tá? Então, qual dessas 4 amostras é a indicada para confirmar a presença da mutação do gene CCR5 no paciente curado? Pessoal, a mutação vai estar presente na pessoa que não tinha a mutação originalmente após o transplante. Então, esse cara recebeu o transplante de medula e depois ele recebeu o transplante em que essa pessoa que era doadora tinha a mutação e passou a mutação para ela, aí que ele vai começar a produzir glóbulos brancos com a mutação, a partir do material do transplante. Então, tem que ser o material pós, né? Um material que veio depois do 1 ano. Até aí, beleza. Só que qual dos dois? Mucosa ou sangue? Sangue, né? Porque a gente está falando de uma célula sanguínea. Então, amostra sanguínea 1 ano depois, tá? Questão C. Considerando a estrutura dos genes eucarióticos, a deleção de 32 pares de base aconteceu em que parte do gene CCR5? Justifique a sua resposta. Pessoal, o que acontece? O material genético eucariótico ele tem 2 tipos de regiões, os exons e os introns. Os exons eles vão ter a região codificante, ou seja, informação genética que realmente serve para produzir proteína, que é útil para produzir proteína, enquanto os introns têm informações que são removidas. Na verdade, ali não tem nem informação, né? Os introns são partes que são até removidas dessa informação genética para que ela possa continuar os seus processos. Então, a gente deduz aqui que como foi uma mutação que interferiu na produção de uma proteína, tem que ter sido de um exon, porque os exons é que tem informação para fabricar proteína, ok? Questão 4, pessoal. Em um experimento, pesquisadores filmaram folíolos da leguminosa Mimosa pudica, popularmente conhecida como dormideira ou sensitiva. Ao serem estimulados mecanicamente no tempo de 0 segundos
e seu comportamento durante os 12 segundos seguintes, conforme a sequência de fotos. Então, a gente tem aqui uma sequência de fotos e a gente tem essa medida em segundos, tá? Então, a gente começa aqui com 0 segundos e aqui no final nós temos 12 minutos, mas ainda mostrando em segundos, tá? E lembrando que os intervalos vão variar aqui, tá? Bom, primeiro de tudo eu coloquei aqui pra gente os valores em minutos da segunda parte. Por quê? Porque a gente vai precisar disso para o gráfico, tá? Então, olha só, a gente tem aqui 0 segundos, depois a gente tem até 5 na primeira linha. Então, a gente vai de 0 para meio, para 1, 1,5, 2 e a gente já pula para 5, tá? Vendo que a diferença aqui não muda muito. E na segunda linha, a gente tem 60 segundos, 1 minuto, depois 90, 1 minuto e meio, 2 minutos e meio, 4,5, 6,5 e pulamos, mais uma vez, temos mais um salto aqui para 12 minutos, tá? Beleza. Questão A. O mecanismo do movimento de fechamento dos folíolos nas dormideiras difere de qualquer mecanismo de movimentos que ocorre em animais. Cite um tipo de célula envolvida em movimentos animais, mas que não está presente em plantas. Pessoal, muito fácil, né? Célula muscular ou miócito, a nossa fibra muscular que faz a contração e o relaxamento essencial para os nossos movimentos. Questão B. Represente nos gráficos da folha de respostas as curvas resultantes dos processos de fechamento. Gráfico 1 e de reabertura, gráfico 2 dos folíolos. Pessoal, essa questão aqui é um pouquinho complexa. Por quê? Porque nessa questão a gente tem fotos, tem imagens, a gente não consegue definir exatamente o nível de abertura e de fechamento desses folíolos, embora aqui embaixo a gente tenha, olha só, para o item B, considere os folíolos totalmente abertos e totalmente fechados como 0 e 100%, respectivamente. Então, totalmente aberto é 0% de fechamento, certo? E 100%, aqui vai ser 100% de fechamento, então totalmente fechados. Pessoal, como eu falei, o máximo que a gente consegue bater o martelo aqui com certeza absoluta é que no 0 e no 12 minutos a gente tem uma abertura total, né? A impressão que essa questão nos dá. Mas o fechamento completo aparentemente está aqui nos 5 segundos. Porque se a gente observar muito de perto aqui essa questão, a gente vai ver que nessa parte já fechada, aqui está mais estreito do que aqui. Essa região de cima ainda continua, né, nessa posição, mas os folíolos fechados, eles ficam cada vez mais fechadinhos. Enquanto aqui, ó, já está um pouquinho mais aberto, tá? Então, ficar esperto aí. E essa questão, por ter esse caráter mais subjetivo das imagens, eu até pesquisei outros professores, outras resoluções e vi que tem uma variação nos gráficos, tá? Então, alguns gráficos concordam mais com o meu e teve algumas variações. Vou mostrar para vocês aqui o meu gráfico. Pessoal, olha só. Então, o primeiro gráfico, ele pede pra gente colocar aqui a curva de fechamento ali dos folíolos, certo? Então, a gente começa, ó. Temos aqui porcentagem de fechamento. Então, começamos com 0 de fechamento, porque está totalmente aberto aqui no 0 segundos. Só que se a gente observar, o movimento mais acentuado ocorre até 2 segundos. De 2 para 5, a gente praticamente não tem alteração, a imagem é praticamente a mesma, no intervalo de tempo maior do que o que ocorreu daqui até aqui, que foi 2 segundos. Daqui para cá a gente teve 3. Então, a gente faz uma trajetória aqui até 2 segundos, em que praticamente a gente chega ao fechamento. Então, a gente chega ali a uns 90, 80 e tantos por cento de fechamento, mais ou menos, tá? Então, é assim que eu fiz essa interpretação. Daqui, para terminar de fechar, ocorre nesses 3 segundos restantes. Então, vi bastante professores que concordaram com essa hipótese. Alguns fazem essa linha, essa trajetória de maneira mais curva, mas provavelmente os aspectos principais do gráfico são esses pontos-chave. Então, de onde começou e onde chegou, mais ou menos nesse desenho. Eu vi, pessoal, casos de gráficos mais ou menos assim, ó, vou até desenhar para vocês, em linha reta. Faz de conta que tá reta, tá bom? Mas fazendo uma trajetória direta até o tempo de 5 segundos.
Eu não concordo com essa trajetória, porque como eu falei para vocês, esse intervalo, ele não está fazendo um acompanhamento progressivo e um acompanhamento proporcional de acordo com a passagem do tempo, entende? Então, como eu falei, daqui para cá, a gente tem um período de tempo muito maior com muito menos alteração, tá? E o segundo gráfico, ele vai demonstrar a nossa trajetória ali em minutos, né? Então, o tempo em minutos, ele vai diferenciar do gráfico aqui que está em tempo em segundos. E o que a gente tem que pensar? Olha só, aqui tudo é antes do primeiro minuto, tá? Então, a gente teve ali esse fechamento. E depois, o gráfico pede para a gente a reabertura. Então, a gente tem que partir do momento que está começando a reabrir, né? Então, vamos vir aqui, ó. Aqui já começou a abrir. Na minha opinião, na minha interpretação, aqui já está mais aberto do que aqui. A gente vê que os folíolos estão começando a ficar mais separados, né? Então, a gente começa aqui em 1 minuto. Pessoal, como o gráfico começa em 0 minuto, eu coloquei aqui no 100% de fechamento, porque aí em 1 minuto ele já vai estar um pouquinho aberto, tá? E aí eu fiz essa progressão mais contínua até os 6 minutos e meio, porque que aconteceu um caso similar ao que aconteceu na linha de cima, que foi o quê? De 1 minuto a 6 e meio, a gente teve essa progressão ali mais ou menos proporcional. Enquanto daqui para cá, a gente quase não teve alteração morfológica, porém, a gente teve o quê? Um período de tempo muito maior. Então, a gente praticamente abriu tudo até aqui os 6,5 e depois só finalizou para os 12 segundos, tá? Então, como comentei, essa questão fica um pouco subjetiva, porque a gente está tratando com imagens apenas. Vamos para a questão C, então. O comportamento de fechamento dos folíolos tem um papel no balanço energético da planta, isto é, quanta energia a planta produz e gasta. Cite um processo envolvido nesse balanço energético e justifique sua resposta. Pessoal, a resposta mais simples aqui é a gente fala da fotossíntese. O balanço energético está totalmente relacionado à fotossíntese, porque a fotossíntese é o quê? É a produção de alimento da planta, produção de reserva energética para que ela possa ter o seu funcionamento fisiológico. Quando a gente tem esse movimento dos folíolos, a gente altera a superfície disponível ali de folhagens, de superfície da planta para fazer a captação da luz e fazer a fotossíntese. Então, a gente pode falar que teve essa relação com a situação aqui dos folíolos da dormideira com a fotossíntese. Tá gostando desse conteúdo? Tá gostando dessa correção? Então curte o vídeo, compartilha com seus amigos que estão aí estudando, que estão conferindo os vestibulares. Se inscreve para assistir os próximos vídeos, comenta o que você gostaria de ver. Não esquece de seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, Biologia com Pan, para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Na questão 5, pessoal, a gente tem aqui mais uma vez análise de gráfico. Tá? Então, já estão percebendo que é muito importante a interpretação de gráficos, certo? A figura a seguir mostra uma composição ideal e balanceada de 7 grupos alimentares em uma dieta considerada saudável para uma pessoa de 30 anos, que vai ser o gráfico 1, certo? Dieta saudável. E os valores médios correspondentes às dietas que ocorrem em países da América Latina e Caribe, Estados Unidos e Canadá e África subsaariana. Esse mesmo estudo vai além e considera importante que a saúde humana seja conjugada à saúde planetária, para que haja uma produção sustentável de alimentos para uma população mundial crescente. Ou seja, é importante entender que a produção de alimentos tem uma demanda ambiental e que deve ser considerada para conseguir um sistema de produção global sustentável. Então, ele está associando produção de alimento para uma dieta saudável e como essa produção vai interferir no ambiente, tá? Então, vamos lá. Questão A. Em qual grupo alimentar espera-se encontrar alimentos com maior teor de vitamina C? Pessoal, questão de presente para vocês. Ó, temos as opções aqui: amido, proteína animal, laticínios, vegetais, grãos integrais, frutas, proteína vegetal. Claro que é frutas, né? Principalmente frutas cítricas aí que vão ter a vitamina C. Questão B. Dentre os 21 picos das regiões 2, 3 e 4, aponte aquele que apresenta maior diferença proporcional em relação à dieta considerada saudável, que seria a 1.
né? Cite uma consequência negativa que este consumo inadequado pode causar. Pessoal, de uma maneira geral, a dieta 4, ela está totalmente desproporcional em todos os nutrientes. Por quê? O amido, que na dieta saudável deveria ser a menor concentração, está o mais alto de todos os picos, né? Esse pico é o pico desproporcional. Mas os outros também estão bem discrepantes, né? A gente vê que a proteína animal deveria estar mais alta, está mais baixa, e os outros todos que deveriam estar mais altos estão mais baixos aqui, tá? Mas o pico mais discrepante, o pico que vai apresentar maior diferença proporcional em relação à dieta, né, que deveria ser, vai ser esse aqui do amido. E aí ele me pergunta ele me pede também para citar uma consequência negativa à saúde que esse consumo inadequado pode causar. Então, pessoal, excesso de amido, excesso de carboidrato. A gente pode citar, por exemplo, a obesidade, o desenvolvimento de diabetes, tá? Qualquer questão associada ao excesso aí desse açúcar. E na questão C, escolha 2 grupos alimentares e cite para cada um exemplo de produto deste grupo alimentar e um impacto ambiental decorrente da produção não sustentável desse produto. E aí tinha uma tabela para a gente preencher. Bom, a gente poderia escolher proteína animal, dizendo, por exemplo, carne bovina, né? Então, a carne bovina como o produto. E qual seria a consequência? Pessoal, quando a gente fala de consequência de produção de proteína animal, de laticínios também, né? Que, por exemplo, poderia colocar queijo, leite. As consequências têm várias que se aplicam aos 2 casos. Então, a gente pode falar o desmatamento para liberar a região ali para o desenvolvimento dessa pecuária, liberação de gases de efeito estufa, promovendo o aquecimento global, a destruição de habitats, destruição de nichos ecológicos, podendo levar à extinção de espécies, do consumo excessivo de água, degradação do solo, poluição do solo, erosão do solo, tudo isso, tá bom? Mas a gente poderia falar também, no caso de frutas, proteína vegetal, a gente poderia falar também dessa questão de desmatamento, de destruição de habitats, assim como no caso de proteína animal e laticínios, porque para fazer essas culturas também tem bastante impacto ambiental. E nossa última questão aqui da segunda fase da FUVEST, questão 6. Quem mora ou já visitou Alagoas sabe que o sururu é uma tradição na culinária local e uma fonte de renda para quem vive às margens da Lagoa Mundaú. Mas o tradicional molusco alagoano sumiu da lagoa. Desde as chuvas de junho, o sururu não é mais encontrado, deixando pelo menos 3.000 pessoas sem o sustento gerado pela pesca e tratamento do molusco. Ao mesmo tempo, uma espécie de bivalve invasor, classe de moluscos a qual também pertence o sururu, então a gente está falando de bivalves, com origem na América Central e distribuída em diversos ambientes estuarinos pelo mundo, ganhou terreno e ameaça tomar o local numa disputa com a espécie nativa. Segundo um biólogo explicou, há um grande risco de essa espécie invasora se adaptar bem e começar a disputar e dominar o alimento e o espaço do sururu, cuja população está em queda no número de indivíduos. O bivalve invasor não tem valor de mercado e, quando é pescado, ele é descartado de volta. O sururu já vinha sofrendo com uma forte pressão por conta dos poluentes e pesca sem controle, mas as fortes chuvas em junho e julho em Alagoas diminuíram a salinidade da água e uma grande quantidade de matéria orgânica, lixo, esgotos, resíduos e principalmente sedimentos levados pelo rio Mundaú se acumularam lá, afirma o biólogo. Sem o sururu, a comunidade está apreensiva porque a população da orla sofre com os prejuízos e falta de renda, já que na comunidade uma parte das pessoas saía nos barcos para pescar e outra tratava o sururu em um processo chamado despinicar, que é tirar o produto do molusco de dentro da casca, na verdade de dentro da sua concha, né? Então vamos lá, questão A. A que parte do indivíduo corresponde o produto do molusco, que é referido no texto no processo de despinicar? Pessoal, a parte consumida vai ser a parte da massa visceral do molusco. Então, se você lembra aí da anatomia dos moluscos, a gente tem aquela região do corpinho ali dos bivalves, assim como ela vai aparecer de outras formas em outros grupos, mas vai ser a massa visceral. Questão B.
Baseado no texto, cite, no espaço reservado na folha de respostas, um fator biótico e um fator abiótico com suas respectivas causas que estão relacionados ao desaparecimento do sururu na Lagoa Mundaú. Pessoal, fator biótico, competição com essa espécie invasora, poderia ser o principal exemplo. E o fator abiótico, a gente tem aqui falando da pluviosidade, que as chuvas, o excesso de chuvas que ocorreu nos meses de junho e julho, acabaram proporcionando uma alteração na salinidade, reduziram a salinidade, o que também estava prejudicando ali o animal. E por último, a gente tem aqui, né? Cite um risco para a saúde humana associado ao consumo de espécies bivalves e uma forma de prevenir esse risco ao consumir a iguaria. Bom, a gente tem o perigo aí dos poluentes. Esses animais são filtradores, então eles podem absorver diversos tipos de poluentes, conter infecções também. Então, para prevenir, o ideal é que esses animais fossem criados em um local apropriado ou então capturados de locais em que houvesse um controle maior, uma informação de que não houvesse uma poluição que pudesse trazer esse tipo de prejuízo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa correção da segunda fase da FUVEST. Deixem as dúvidas aí nos comentários. Não esquece de compartilhar com os amigos, de curtir, de se inscrever e até a próxima. Tchau!